Feche os olhos e permita-se encontrar uma posição confortável. Talvez você esteja sentada ou talvez esteja deitada. De qualquer forma, escolha um jeito que permita ao seu corpo se entregar, do seu jeito, no seu tempo. Enquanto os seus olhos repousam fechados, comece a notar o contato do seu corpo com o apoio onde você está, a superfície que sustenta suas costas, a leve pressão nos seus quadris, nas suas pernas, nos seus pés. Se estiver sentada, sinta como a cadeira ou o sofá acolhem o seu peso. Se estiver deitada, perceba como o peso do seu corpo se espalha suavemente, como se estivesse sendo abraçado pela própria terra. Talvez você possa perceber uma leve sensação de calor, ou talvez uma sensação de frescor. Pequenas variações de temperatura na pele que você nem sempre repara. E tá tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Apenas notar, apenas permitir. Enquanto você respira de maneira natural, imagine que a cada expiração, seu corpo vai soltando um pouco mais, como se cada suspiro fosse desfazendo pequenos nós invisíveis, relaxando os músculos do rosto, os ombros, as mãos, o abdômen, as pernas e os pés. Não é necessário forçar nada. Apenas permita que o relaxamento aconteça, da forma como o seu corpo desejar hoje. Mesmo que seja apenas um pouco. Mesmo que seja apenas a intenção de relaxar. E, enquanto isso acontece, pode ser que você comece a sentir que o peso do corpo se torna mais presente. Como se, a cada instante, você pudesse confiar um pouco mais e se entregar com mais leveza ao que virá a seguir. E, enquanto seu corpo continua a encontrar a sua própria maneira de relaxar, você pode começar a perceber os sons ao seu redor. Talvez sons distantes, talvez sons mais próximos, ou talvez o silêncio entre os sons. Cada som que você percebe, consciente ou inconscientemente, pode ser apenas mais um convite para mergulhar ainda mais fundo nesse momento. Sinta também o toque do ar na sua pele, a temperatura que envolve o seu corpo, o leve contato da roupa com a sua pele, o sutil peso dos seus braços apoiados, as pequenas sensações que estão sempre presentes, mas que, às vezes, passam despercebidas na correria do dia a dia. E agora, leve gentilmente a atenção para a sua respiração, sem mudar nada. Apenas observe o ar entrando e saindo, como uma dança natural da vida acontecendo através de você. Talvez você perceba que, a cada expiração, seu corpo se entrega um pouco mais. Talvez a mente comece a flutuar suavemente, como folhas levadas pelo vento, sem necessidade de controle, sem necessidade de entender, apenas permitindo que o momento seja como é. E talvez, nesse momento, você comece a sentir como seu corpo estivesse flutuando, ou talvez afundando suavemente no apoio que o sustenta, como se estivesse sendo embalada por uma brisa invisível, ou acolhida pelas mãos generosas da terra. Tudo vai ficando mais leve, ou mais profundo, como folhas que flutuam na superfície de um lago tranquilo, deixando-se levar sem esforço algum. Sua mente pode começar a vagar, deslizar, como se atravessasse uma névoa suave, que separa o mundo de fora do mundo de dentro. E, lá dentro, um espaço seguro se abre. Um espaço onde tudo o que precisa acontecer pode acontecer naturalmente, no seu ritmo, com a sabedoria profunda que habita em você. E,
enquanto esse espaço interno se amplia, você se prepara para uma jornada de reencontro, de cura, de pertencimento. E agora, enquanto você permanece nesse espaço interno de acolhimento e leveza, imagine que bem atrás de você começa a surgir uma linha de luz dourada. Uma luz quente, viva, que pulsa suavemente, como se fosse o fio invisível da própria vida. Essa linha se estende para trás, muito além do que os olhos físicos poderiam ver, como um rio de luz que atravessa montanhas, vales, desertos, florestas, ligando você a todos aqueles que vieram antes, homens e mulheres, com suas histórias únicas, seus sonhos, suas dores, seus amores, suas lutas, cada um deixando sua marca silenciosa na corrente da existência. Talvez você possa imaginar essa linha dourada passando pelos seus pais, seus avós, seus bisavós e muito além, tocando gerações que nem você mesmo conhece, mas que, de alguma forma, vivem em você. Cada vida, cada escolha, cada superação, formando a ponte invisível que trouxe a vida até você. Perceba como essa linha vibra de maneira constante, como se dissesse silenciosamente: você é parte de tudo isso. Você pertence. Você é continuidade da vida. Permita que essa percepção cresça, como raízes invisíveis que te sustentam, como um laço dourado que não impõe, apenas acolhe. Apenas recorda que, no fundo, você sempre soube. E, enquanto essa linha dourada pulsa com suavidade, você pode começar a perceber que delas surgem presenças silenciosas, que se aproximam devagar, com profundo respeito. Primeiro, talvez, seus pais, ou quem desempenhou esse papel em sua vida. Pessoas que, à sua maneira, carregaram a tocha da vida até você. Talvez eles apareçam jovens, ou como você mais se recorda deles. Ou talvez se apresentem apenas como formas de luz, carregadas de amor e intenção. Através deles, seus avós, com seus olhos marcados por histórias, suas mãos carregadas de trabalho e esperança. Seus corações que bateram em outros tempos, enfrentando desafios que você talvez nem imagine. E, atrás deles, os seus bisavós. E, mais além, rostos conhecidos ou desconhecidos. Pessoas que viveram, sonharam, lutaram. E que, de alguma forma misteriosa, são parte de quem você é. Cada presença é única. Cada história é digna e, ainda assim, todas se unem nesse momento para formar um círculo vivo de continuidade e amor. Não importa se houve imperfeições, não importa se houve dor. Nesse momento só importa a vida, a força que atravessou gerações para chegar até aqui. Permita-se sentir essa presença amorosa, talvez como o calor que envolve, ou como um leve pulsar no seu peito, ou simplesmente como uma sensação silenciosa de ser vista, de ser reconhecida. Imagine-se no centro desse grande círculo, como uma chama protegida por muitas outras, como uma estrela cercada por outras estrelas, todas conectadas, todas sustentadas pelo mesmo fio de vida. E nesse círculo não há cobrança, não há julgamento, apenas a aceitação. Há apenas o fluxo silencioso de vida dizendo: você é parte de nós. E talvez, nesse instante, algo dentro de você comece a se acalmar, como se finalmente encontrasse seu lugar, sem precisar lutar, sem precisar se provar. Você pertence. Sempre pertenceu. Pertence porque a vida te escolheu.
e a vida nunca erra. Perceba essa certeza suave se espalhando, talvez como uma luz que se expande do centro do seu peito, ou como raízes invisíveis que se aprofundam na terra, firmes, seguras, conectadas. Sinta essa luz preenchendo todo o seu ser, do topo da cabeça até a ponta dos pés, do centro do peito até a extremidade dos dedos. Essa luz carrega uma mensagem silenciosa. Você tem um lugar, você é digna, você é amada. E nesse espaço seguro, você pode deixar cair as armaduras, soltar as tensões, respirar profundamente e simplesmente ser. Ser parte, ser filha, ser continuidade, ser vida. E enquanto essa sensação amadurece dentro de você, você se prepara para um encontro ainda mais profundo, com aqueles que amorosamente querem lhe oferecer algo especial, algo que vai além da história, algo que toca o espírito. Enquanto a linha dourada continua a pulsar silenciosamente através de você, talvez você comece a perceber que delas surgem presenças suaves, forças de luz ou talvez figuras familiares, aproximando-se devagar. Essas presenças não têm pressa. Elas se aproximam com respeito, com um amor silencioso que não exige nada, apenas reconhece, apenas acolhe. Talvez, nesse momento, você sinta primeiro a presença dos seus pais, ou de quem desempenhou esse papel em sua vida. Talvez perceba seus rostos, suas vozes, ou talvez apenas uma vibração que traz uma sensação de familiaridade e calor. Através deles, seus avós, carregando em seu semblante a marca do tempo, as experiências vividas, as lutas superadas. E, mesmo que nem todas as histórias sejam conhecidas por você, algo profundo dentro de si reconhece. Sabe que eles foram parte essencial da corrente da vida. E, mais atrás, seus bisavós. E ainda mais além, tantos outros ancestrais. Alguns que talvez você nunca tenha ouvido falar. E, ainda assim, pessoas que viveram, amaram, erraram, sonharam. E que, de alguma forma misteriosa, agora se reúnem para formar um círculo de força ao seu redor. Cada presença é como uma chama acesa em sua honra. Cada rosto, cada luz carrega a mensagem silenciosa. Você é parte de nós. Você é continuidade daquilo que somos. Sinta-se desejar como essas presenças se colocam em um grande círculo através de você, em camadas sucessivas. Pais, avós, bisavós, ancestrais ainda mais antigos. Todos unidos por essa mesma linha dourada que vibra na essência do seu ser. Não importa se a relação com alguns deles foi distante, difícil ou desconhecida. Nesse momento, todas as histórias se dissolvem. O que permanece é a força da vida. A honra de ter recebido esse sopro divino, que atravessou gerações para encontrar abrigo em você. Talvez você sinta um calor suave se espalhando pelo seu corpo. Talvez perceba uma leveza, como se algo dentro de si fosse suavemente reposicionando. Ou talvez apenas uma sensação de segurança, de que você não está sozinha, nunca esteve sozinha. Você é a soma e a expansão de todas essas vidas. Você carrega em si as bênçãos e as forças de milênios. E agora, essas presenças amorosas se fazem sentir para que você possa recordar. Recordar que é digna, que é amada, que é sustentada por algo muito maior do que poderia carregar sozinha. E dentro desse grande círculo, não há expectativas, não há cobranças, não há julgamentos.
apenas o amor silencioso da vida, reconhecendo a si mesma em você. Permita que essa sensação cresça em seu interior, deixando-se envolver por essa corrente amorosa que atravessa o tempo. E saiba, no fundo do seu ser, que você é parte de algo grandioso, belo e inquebrantável. E agora, dentro desse grande círculo silencioso e amoroso que se forma ao seu redor, você permite que uma verdade comece a emergir suavemente. Uma verdade que talvez sempre tenha estado presente, mas que agora se revela com muito mais clareza. Você pertence. Você sempre pertenceu. Você pertence não porque conquistou, não porque correspondeu a expectativas, mas simplesmente porque a vida te escolheu. Essa linha dourada que vibra através de você, essas presenças que te rodeiam, todas elas testemunham a continuidade da existência. E você é parte dessa continuidade sagrada. Sinta, se quiser, como essa verdade vai se espalhando dentro de si. Talvez como um calor suave no peito. Talvez como uma luz tranquila que cresce através da respiração. Ou simplesmente como uma certeza silenciosa que não precisa de explicação. Cada célula do seu corpo carrega a marca dessa herança. Cada batida do seu coração confirma: eu sou parte, eu sou continuidade, eu sou vida. E nesse reconhecimento profundo, você pode soltar. Soltar qualquer peso que tenha carregado tentando provar seu valor. Soltar a necessidade de ser perfeita para ser amada. Soltar a antiga sensação de não ser suficiente. Aqui, nesse espaço sagrado, você já é suficiente, simplesmente por existir, simplesmente por ser quem você é. Respire essa verdade. Deixe que ela entre pelos seus pulmões, circule pelo seu sangue, alcance cada espaço do seu ser. Permita-se de ser acolhida exatamente como é, sem máscaras, sem necessidade de ser diferente. Imagine agora que essa sensação de pertencimento cria raízes invisíveis que se aprofundam na terra, firmes, fortes, seguras, e que dessas raízes surge uma força silenciosa, uma força que apoia os seus passos, que embala os seus sonhos, que sustenta a sua jornada daqui para frente. Porque você tem um lugar e nada, absolutamente nada, pode tirar isso de você. E agora, dentro desse espaço acolhedor que se formou ao seu redor, você pode começar a imaginar que essas presenças luminosas, que já se alinharam em um grande círculo, começam a se tornar mais visíveis. Talvez seus rostos apareçam de forma clara, ou talvez sejam apenas formas de luz. Mas, em algum nível, você sabe quem são eles. Você sente quem são eles. À sua frente estão seus pais, com olhos que, neste momento, não carregam julgamentos. Olhos que simplesmente veem, que reconhecem. Atrás deles, seus avós, com seus semblantes serenos, com suas histórias gravadas nas linhas de expressão. Presenças que trazem a força de outros tempos. E mais além, seus bisavós e tantos outros ancestrais. Alguns cujos nomes talvez você nunca tenha ouvido, mas que ainda assim vibram em sintonia com a sua existência. Cada presença carrega uma história, uma trajetória, uma herança de vida que, de alguma forma, chegou até você. Observe. Permita que a imagem se forme do jeito que quiser. Não precisa forçar. Não precisa controlar. Se vierem rostos, luzes, sensações, tudo é perfeito como for. Sinta a profundidade desses olhares. Olhares que atravessam o tempo, que ultrapassam os limites da compreensão racional. E, nesse momento,
talvez você perceba que todos esses seres, esses homens e mulheres que viveram antes de você, estão aqui por você. Eles não exigem nada, eles não esperam nada. Eles apenas olham para você com um amor silencioso, com respeito, com reconhecimento. Sinta-se segura nesse círculo. Sinta-se acolhida por essas presenças, como se estivesse sendo envolvida por um abraço invisível, forte, gentil, incondicional, amoroso. Este é o momento do reencontro, o momento em que você é vista, reconhecida e honrada pelo simples fato de existir. Deixe que essa experiência se desenrole suavemente dentro de você e prepare-se para receber algo ainda mais precioso, algo que vem diretamente do coração de seus ancestrais para o seu. E agora, enquanto você permanece nesse círculo de presenças silenciosas e amorosas, talvez perceba que algo começa a acontecer. Esses seres, seus pais, seus avós, seus bisavós e tantos outros, começam a irradiar uma luz ainda mais intensa. Uma luz que não pesa, uma luz que não exige, uma luz que simplesmente reconhece a sua existência, o seu valor, a sua essência única. E, nesse momento, talvez você ouça, ou talvez apenas sinta, palavras que ecoam em seu coração. Nós vemos você. Nós reconhecemos quem você é. Você é suficiente. Você é amada exatamente como é. Essas palavras não são cobradas. Não são condicionadas a comportamentos, conquistas ou perfeições. São oferecidas livremente, como bênçãos que atravessam gerações. Talvez você sinta essas palavras entrando suavemente em seu peito, preenchendo espaços que, por tanto tempo, ficaram vazios. Espaços que ansiavam por serem vistos, reconhecidos, acolhidos. Imagine que, a cada palavra de reconhecimento, uma pétala dourada toca o seu coração, uma após a outra, criando um jardim interno. Um jardim de amor incondicional, de aceitação profunda. Você não precisa fazer nada para merecer isso. Não precisa se esforçar. Não precisa se justificar. Aqui, agora, você é acolhida simplesmente por ser, simplesmente por existir. Nós honramos a sua vida. Nós abençoamos os seus passos. Seguimos atrás de você e nos alegramos com a sua caminhada. Sinta a força dessas palavras se enraizando dentro de si, como raízes invisíveis que te sustentam, como um vento suave que sopra em suas costas, impulsionando-a adiante. Talvez lágrimas surjam, talvez um sorriso brote, talvez apenas um silêncio pleno se faça presente. Tudo o que surgir é perfeito. Tudo o que você sentir é bem-vindo. Permita-se receber, permita-se aceitar. Permita-se ser preenchida por esse amor que não cobra, não exige, apenas reconhece. E, enquanto esse reconhecimento ecoa em cada célula do seu ser, você se prepara para dar um passo ainda mais profundo. Um passo de liberação, de entrega amorosa, de libertação verdadeira. E agora, nesse espaço tão carregado de amor e reconhecimento, talvez você perceba que há algo a mais, algo que você carrega há tanto tempo e que talvez não precise mais levar contigo. Talvez sejam expectativas, culpas, crenças limitantes ou dores que, em algum momento, você acolheu como suas, mas que, na verdade, pertence àqueles que vieram antes. E agora, nesse momento de profunda conexão, você tem a oportunidade sagrada de devolver, de entregar com amor
tudo aquilo que não é verdadeiramente seu. Imagine que em suas mãos aparece um objeto. Esse objeto representa tudo aquilo que você carregou sem perceber. Todo o peso, toda exigência, todo o esforço para ser o que esperavam de você. Observe esse objeto sem julgamento, reconhecendo que, em algum momento, ele talvez tenha servido a um propósito, mas que agora você escolhe libertar, com gratidão no coração e respeito profundo por todos que vieram antes. Você estende suas mãos e entrega esse objeto de volta para o círculo dos ancestrais. Eles recebem o que você entrega, sem tristeza, sem culpa, com compreensão amorosa. E talvez você perceba nesse gesto simbólico que um peso antigo se desfaz, que uma nova liberdade nasce. Com amor eu devolvo o que não me pertence. Com amor eu honro a vida que recebi e sigo o meu próprio caminho. Sinta essa libertação fluindo através do seu corpo, como uma brisa fresca que sopra por dentro, como um rio que limpa e renova. Você está livre para viver a sua história, livre para honrar sua vida da sua maneira, sem carregar dores que não são suas, sem precisar compensar o que pertence a outros. Permita-se sentir essa leveza se expandindo, tomando espaço em cada célula, apoiando seus próximos passos, firmando em seu ser a liberdade de ser quem você nasceu para ser. E assim, com amor e gratidão, você se prepara para integrar essa experiência profundamente em seu coração. E agora, com esse círculo amoroso e acolhedor ao seu redor, talvez você perceba que em algum lugar dentro de si existe algo que carrega há muito tempo. Talvez seja uma expectativa que nunca foi sua, talvez uma culpa silenciosa, ou uma responsabilidade que foi assumida sem ser dita em palavras. Não é necessário definir exatamente o que é, nem buscar explicações racionais. Apenas permita que essa carga antiga se manifeste de uma forma simbólica. Imagine agora que à sua frente surge um objeto. Esse objeto representa tudo aquilo que, em algum nível profundo, você carregou por lealdade, amor ou simplesmente por não saber fazer diferente. Observe o que surge. Talvez seja uma flor, talvez uma pedra, uma esfera de luz, ou qualquer outra forma que seu inconsciente quiser apresentar. Não há certo ou errado. Tudo o que surgir é perfeito, porque vem de um lugar profundo dentro de você. Perceba o peso desse objeto, sua cor, sua textura, sua temperatura. Talvez ele pareça leve, ou talvez seja pesado. Talvez transmita beleza, ou talvez revele uma tristeza antiga. Apenas observe, sem julgar, com a mesma ternura com quem olharia para uma criança que, sem saber, carregou algo que não precisava carregar. Esse objeto é um símbolo, um retrato daquilo que, por amor, lealdade ou necessidade, você segurou por tanto tempo. Mas agora você já pode vê-lo, pode reconhecê-lo, pode gentilmente se preparar para libertá-lo. Sinta nesse instante como a simples consciência da existência desse objeto já começa a aliviar o seu peito, já começa a trazer uma leveza sutil, como se, ao olhar para ele, você estivesse dando o primeiro passo para a verdadeira libertação. E, enquanto você contempla essa representação, talvez comece a surgir uma sensação de gratidão. Gratidão por ter chegado até aqui. Gratidão por estar pronta para dar um novo significado à sua história. E agora, com esse objeto em suas mãos, olhe para ele com ternura e respeito. Você pode começar a sentir que chegou o momento de deixá-lo ir. Esse objeto, essa representação simbólica, foi carregado com amor, com lealdade,
com a melhor intenção que você poderia ter naquele momento da sua história. Mas agora você pode reconhecer que o amor verdadeiro também sabe libertar, que também sabe devolver o que pertence aos outros, com o coração aberto, com gratidão pelos que vieram antes. Você pode, se quiser, se preparar para oferecer esse objeto de volta. Veja, diante de você, forma-se a presença dos seus ancestrais. Eles estão ali, em pé, em círculo, observando você com os olhos cheios de compaixão, sem julgamento, sem exigências. Eles compreendem o gesto que você está prestes a fazer. E em seus olhos há apenas aceitação, há apenas amor. Com suavidade, estenda as suas mãos e entregue o objeto para o círculo dos ancestrais. Deixe que eles recebam, com honra, aquilo que agora retorna ao seu lugar de origem. E, enquanto você entrega, talvez sinta um peso antigo se dissolvendo. Talvez perceba um alívio sutil, ou uma liberdade inesperada se expandindo dentro de si. Você pode, se desejar, dizer em pensamento ou em voz suave: com amor, eu devolvo o que não é meu. Eu honro a história de vocês. Eu recebo a vida que me foi dada e sigo o meu próprio caminho. Sinta como o círculo de ancestrais acolhe seu gesto, como eles recebem o que foi entregue, sem tristeza, sem culpa, com a sabedoria de quem sabe que a verdadeira força nasce quando cada um carrega apenas o que lhe pertence. Talvez, nesse instante, uma luz suave envolva o objeto, transformando-o, integrando-o novamente ao fluxo da vida, liberando você para viver sua própria história com mais leveza e autenticidade. Respire profundamente. Permita que essa liberação se enraize dentro de você, como uma brisa fresca que atravessa o seu ser, como um novo espaço que se abre para o amor verdadeiro florescer. E saiba, no fundo do seu coração, que esse gesto de amor também cura aqueles que vieram antes e aqueles que virão depois, porque a liberdade de um é a bênção para todos. E agora, após entregar aquilo que não lhe pertence mais, permaneça alguns instantes sentindo a leveza que se instalou, como se o seu ser tivesse sido lavado por uma chuva silenciosa de paz. Nesse momento, os ancestrais que formam o círculo ao seu redor olham para você com olhos ainda mais ternos, olhos que reconhecem sua coragem, sua verdade, sua entrega amorosa. E, como se movidos por uma sabedoria antiga, eles estendem as mãos em sua direção, enviando-lhe uma bênção silenciosa, uma bênção que atravessa o tempo e chega até o seu coração. Essa bênção não cobra, não exige, não impõe condições. Ela simplesmente afirma: nós lhe damos a nossa bênção para viver a sua vida. Nós lhe damos a nossa bênção para ser quem você nasceu para ser. Nós nos alegramos com a sua liberdade. Sinta essas palavras ecoando dentro de você, talvez como uma onda suave que envolve todo o seu ser, talvez como uma luz dourada que se instala no centro do seu peito, talvez como um calor silencioso que preenche todos os vazios. Você é livre, livre para honrar a vida que recebeu da forma que o seu coração escolher, livre para caminhar com leveza, livre para viver com liberdade. Respire profundamente e permita que essa bênção seja absorvida em cada célula do seu corpo, como se estivesse sendo revestida de uma nova pele, uma pele leve, luminosa, viva. A partir desse momento, você carrega dentro de si a força de todas as gerações que vieram antes, mas carrega também a liberdade de construir a sua própria história, com amor,
com consciência, com gratidão. E enquanto essa bênção se enraiza em seu ser, você pode sentir que um novo ciclo se inicia. Um ciclo onde a leveza substitui o peso, onde o amor substitui a cobrança e onde a sua vida floresce, plena e verdadeira. E agora, com a bênção recebida e o espaço interno limpo e livre, você pode começar a perceber algo novo surgindo dentro de si. Talvez no centro do seu peito, na altura do coração, uma pequena centelha de luz dourada comece a brilhar. Essa luz é suave, mas ao mesmo tempo intensa, como a chama de uma vela protegida do vento. Uma chama que arde com calma, com confiança, com amor. Observe essa luz dourada. Sinta a sua temperatura. Talvez ela seja morna, aconchegante, como o calor do sol em um dia ameno. Essa luz não vem de fora. Ela não é emprestada de ninguém. Ela nasce em você. É sua por direito natural. Talvez você perceba que, a cada respiração, essa chama dourada cresce um pouco mais, expandindo suavemente, preenchendo o espaço ao redor do seu coração. Cada inspiração alimenta essa luz. Cada expiração a deixa mais viva, como se você estivesse soprando vida em sua própria essência. E, à medida que a luz se expande, ela começa a preencher o seu peito, a iluminar as costelas, a tocar os ombros, a banhar todo o interior do seu ser. Essa luz carrega uma sabedoria antiga, a sabedoria que diz: você é suficiente. Você é digna de existir exatamente como é. Você é livre para ser quem nasceu para ser. Sinta como essa luz dourada se dissolve, suavemente, qualquer sombra de dúvida, qualquer resquícios de medo, qualquer marca antiga de injustiça. Tudo é transmutado em calor, em vida, em pertencimento. Permita-se permanecer nesse estado, sentindo-se aquecida por essa luz que é sua, que sempre foi sua, e agora desperta com uma força nova, com uma coragem silenciosa que nasce de dentro para fora. Você é a guardiã dessa luz, e ela estará com você em cada passo do seu caminho. E agora, com essa luz dourada viva no centro do seu peito, talvez você perceba algo ainda mais profundo acontecendo. Cada batida do seu coração parece alimentar essa luz, fazê-la pulsar com mais força, com mais presença, com mais verdade. E, à medida que a luz cresce, talvez você sinta uma nova certeza que começa a se formar dentro de si. Uma certeza suave, mas inabalável. A certeza de que você tem valor, de que você sempre teve valor, independentemente do que disseram, independentemente do que fizeram, independentemente das expectativas que colocaram sobre você. Essa certeza não precisa ser provada, não precisa ser defendida, ela simplesmente é. Sinta como essa sensação vai se espalhando, como um calor que se irradia para os ombros, para os seus braços, para as suas mãos, para a sua garganta, para a sua cabeça e para as suas pernas e pés. Todo o seu corpo começa a se banhar nessa vibração de valor, de dignidade, de merecimento natural. Talvez você imagine essa luz se expandindo além do seu corpo, formando uma esfera dourada ao seu redor, como um campo de energia que afirma silenciosamente: eu sou digna de existir, eu sou suficiente do jeito que sou, eu sou merecedora de amor, de respeito, de felicidade. E cada respiração aprofunda essa sensação, como se você estivesse se reconectando a algo que sempre foi, mas que, por um tempo, ficou adormecido. Agora, essa verdade desperta. Agora, ela se instala em cada célula. Agora,
ela faz parte da sua identidade mais profunda. E mesmo que no futuro vozes externas tentem fazer você duvidar, bastará fechar os olhos por um instante e recordar essa luz, essa sensação, essa certeza silenciosa que diz: eu tenho valor, eu sempre tive. Permita-se absorver essa expansão. Permita-se crescer a partir de dentro, como uma árvore que se ergue para o céu. Não para ser admirada, mas simplesmente porque é da sua natureza crescer. E nesse crescimento interno, você encontra sua liberdade, seu pertencimento, sua força. Porque tudo isso sempre esteve dentro de você. E agora, com essa luz dourada preenchendo todo o seu ser, com essa certeza suave pulsando dentro do seu peito, você começa a sentir que algo dentro de você se enraiza profundamente. É como se as raízes invisíveis, aquelas que te ligam à terra, a seu propósito, a sua essência, fossem se aprofundando ainda mais. Cada raiz carrega a lembrança silenciosa de quem você é. Não que disseram que você deveria ser, mas quem você é em sua essência mais pura. Essas raízes se expandem para baixo, para os lados, firmando você no solo da vida, no solo fértil da aceitação e da liberdade. E, enquanto isso acontece, sua nova identidade começa a se firmar. Uma identidade livre de amarras, livre de pesos antigos, livre da necessidade de provar o seu valor. Você é agora alguém que pertence, alguém que tem valor simplesmente por existir, alguém que pode caminhar pela vida com passos leves e firmes, sabendo que carrega dentro de si tudo o que precisa. E essa nova identidade se expande para a sua postura, para o seu olhar, para a sua maneira de se mover pelo mundo. Ela se torna parte do seu respirar, do seu falar, do seu sentir. E não importa o que aconteça lá fora, essa força silenciosa, essa certeza tranquila, essa luz dourada permanecerão com você. Imagine agora que, a cada passo que você der a partir desse momento, a terra sob os seus pés reconhece quem você é e celebra a sua liberdade, celebra a sua autenticidade. Respire profundamente e permita que essa nova identidade se consolide dentro de você, como uma semente que germinou, criou raízes e agora floresce em beleza, força e verdade. Você é livre, você é digna, você pertence e essa nova verdade vive em você para sempre. E agora, com a luz dourada pulsando dentro de você, com suas raízes firmes no solo da vida, você pode voltar sua atenção para o círculo amoroso de ancestrais que ainda te rodeiam. Sinta por um momento toda a força, toda a sabedoria, todo o amor silencioso que eles compartilharam com você nessa jornada. Com o coração aquecido, você pode, se desejar, inclinar-se levemente em um gesto interno de gratidão, ou simplesmente enviar, através do seu olhar e da sua presença, um agradecimento silencioso. Agradeça a cada um deles que permitiram que a vida chegasse até você. Agradeça pelas bênçãos recebidas, pelos aprendizados, pela permissão de ser livre. E sinta que, ao agradecer, você também honra a história deles. Honra as lutas, as escolhas, os sonhos e até os erros que fizeram parte da corrente da vida. Sinta a resposta silenciosa vindo deles, um reconhecimento mútuo, uma reverência compartilhada. E agora eles seguem com você, não como pesos, mas com fontes silenciosas de força e sabedoria, como raízes que sustentam, mas não aprisionam. Com essa gratidão viva no peito, você se prepara para retornar, trazendo consigo tudo o que integrou. E agora, com o coração
aquecido pela gratidão, você pode começar suavemente a trazer a atenção de volta para o seu corpo. Sinta o contato dos seus pés com o chão, ou o apoio do seu corpo sobre a superfície onde você está. Perceba a temperatura do ar tocando sua pele, o movimento leve da sua respiração entrando e saindo, o pulsar tranquilo do seu coração. Talvez você perceba pequenas sensações, um formigamento suave nas mãos, uma leveza nas pernas, ou apenas uma consciência mais plena do espaço que o seu corpo ocupa, sem pressa, sem cobrança, apenas permitindo que a sua presença vá se formando novamente aqui e agora. Respire profundamente e, a cada respiração, sinta-se mais ancorada em si mesma, mais presente, mais inteira. Você está segura, você está em casa, dentro de você. E agora, quando se sentir pronta, comece a movimentar suavemente seus dedos das mãos, seus pés. Sinta a vida fluindo pelo seu corpo. Com muita delicadeza, você pode alongar levemente o pescoço, esticar os braços se quiser, conectando-se cada vez mais com o aqui e agora. Respire profundamente, deixe que o ar preencha seus pulmões de energia nova, de vitalidade, de paz. E no seu tempo, sem pressa, quando sentir que é o momento certo, pode suavemente abrir os olhos, trazendo consigo toda a luz, toda a força, toda a liberdade que despertou nessa jornada. Sinta-se renovada, sinta-se fortalecida, sinta-se plenamente viva e saiba, em algum lugar muito profundo, que algo dentro de você mudou para sempre. E essa mudança te acompanhará em cada novo passo que você der.